Hello, my dear friends! Thank you very much for coming back. Pessoal, esse curso está sendo um sucesso, tem muita gente deixando seus comentários aqui embaixo, as pessoas estão falando sobre ele nas redes sociais, estão compartilhando, muitas pessoas entrando em contato, tá muito legal mesmo. Eu tô muito feliz que você chegou até aqui, é porque você realmente quer mudar, porque você realmente quer fazer uma coisa diferente da sua vida, você provavelmente não quer mais ficar sentado esperando que as coisas aconteçam, e sim, você quer fazer parte do acontecimento. É muito legal ver que você está aqui de volta. Mais uma vez, eu gostaria de dizer, se você não me conhece, meu nome é Paulo Barros, eu sou criador do maior canal de inglês do YouTube no Brasil, com mais de 330 mil inscritos, 30 milhões de visualizações. Isso é muito legal porque eu criei um dos cursos mais famosos da internet em vídeo. São milhares de pessoas comentando durante todos esses anos que eu tenho feito esses vídeos, e é muito legal saber que você está fazendo parte dessa história, da minha história e da sua história, da mudança que você vai fazer. Isso é muito legal. E se você chegou aqui, você talvez não viu os outros vídeos, algum amigo compartilhou com você, você precisa clicar ali em cima nos outros vídeos e assistir desde o primeiro, para que você possa baixar os materiais também que estão disponíveis em cada aula. Eu selecionei as aulas mais assistidas e que as pessoas mais têm dúvida, e eu estou disponibilizando aqui para vocês nesse curso condensado, intensivo, para realmente tirar essas dúvidas de vocês, ou mesmo te ensinar uma coisa que você talvez ainda nem saiba, não importa qual o seu nível de inglês, apesar de que esse assunto pode ser um assunto um pouco básico, mas muitas pessoas com nível intermediário e às vezes até um pouco mais avançado cometem erros com essas estruturas básicas, porque é óbvio, é a nossa segunda língua em inglês e nós vamos cometer erros, mas quanto mais a gente aprender, melhor ficaremos. Então hoje, meus amigos, today, my friends, nós vamos ver a diferença entre o do e o does. Tá bom, não é tanto assim, mas tudo bem. Vamos ver a diferença entre o do e o does, que você não vai mais se confundir depois dessa aula, eu tenho absoluta certeza. Então olha só, let's take a look at our first example. Vamos ver o nosso primeiro exemplo. Uma afirmativa. I like apples. Eu gosto de maçãs. Você gosta? Eu gosto. Para mim fazer uma pergunta para mim mesmo, por exemplo, eu gosto de maçãs, eu preciso utilizar o verbo do. Então, eu falo, do I like apples? Eu gosto de maçãs? Veja que o do em inglês, ele também significa fazer, mas existe uma diferença entre o verbo do, que ajuda a fazer uma pergunta, e o do, que significa fazer. O do, que significa fazer, é apenas mais um verbo, como make, run, walk, work, etc. e tal. E o do, que faz perguntas, é uma peça para fazer uma pergunta em inglês. É assim que funciona, temos que nos acostumar com isso. Então, do I like apples? Eu gosto de maçãs? Se eu mesmo respondesse para mim, eu poderia dizer yes, I do. Sim, eu gosto. Ou no, I don't. Agora, se eu perguntasse isso e outra pessoa respondesse, ela ia dizer yes, you do e no, you don't. Vamos ver o próximo exemplo. You work here. Você trabalha aqui. Pergunta, do you work here? Então basta colocar o do na frente. Do you work here? Você trabalha aqui? A pessoa responde, yes, I do. Sim, eu trabalho. No, I don't. Não, eu não trabalho. Veja que o don't é apenas uma contração de do mais not. Você poderia responder, no, I do not. Mas as pessoas falam, no, I don't. Ok? Agora, nós vamos ver que para he, she e it, nós não vamos usar o do, e sim uma variação do do, que é, na terceira pessoa, o does. Muito bem. Então veja este exemplo. He plays soccer. Ele joga futebol. Pergunta, does he play soccer? Ele joga futebol? Uma resposta curta, yes, he does. Sim, ele joga. Resposta negativa,
No, he doesn't. Não, ele não joga. O doesn't aqui é uma junção de does mais not. Então, no, he doesn't. Ok, você deve ter percebido que na afirmativa eu falei he plays soccer, plays com S no final, e na pergunta, does he play soccer? Ok, o que aconteceu aqui é o seguinte, como o do passou para does por causa de he, she e it, o resto da frase volta ao normal. Ah, mas por que isso? É assim que funciona. Em inglês, você precisa se acostumar. É claro que você vai sentir um pouco de dificuldade no início, mas são coisas que, à medida que você vai falando, vai fazendo mais perguntas, respondendo, você vai se acostumar. Então, repetindo, he plays soccer. Pergunta, does he play soccer? Ele joga futebol? Resposta positiva, yes, he does. Sim, ele joga. Resposta negativa, no, he doesn't. Next, she dances on the weekends. Ela dança nos finais de semana. Então veja bem aqui, de novo, she dances. Ela dança. Muito bem, é a variação do verbo para she, he ou it. Agora a pergunta, does she dance, sem S, on the weekends? Does she dance on the weekends? Ela dança nos finais de semana? Resposta positiva, yes, she does. Negativa, no, she doesn't. Mais uma vez, doesn't é o mesmo que does mais not. Próxima, it works. Isso funciona. Não é? Também pode ser traduzido como trabalha. Trabalha, funciona. Então, it works. Pergunta, does it work? Então veja, it works com S, does it work? De do passou para does e o resto voltou ao normal. Does it work? Muito bem, isso funciona? Resposta positiva, yes, it does. Sim, funciona. No, it doesn't. Não, não funciona. Veja que eu não estou usando o verbo funciona aqui nessa resposta. Eu simplesmente estou dizendo, yes, it does. Sim, does concorda que sim, e no, it doesn't, não, doesn't concorda com o negativo. Por exemplo, eu poderia dizer, no, it doesn't work. Não, não funciona. Ok? Ou se não, yes, it does, it works. Sim, funciona. Próximo exemplo, my car doesn't work. Meu carro não funciona. Então, my car é uma coisa, por isso doesn't work, que é o negativo, does mais not. Next, this coffee maker works great. Esta máquina de café funciona muito bem. Agora, veja, mais uma vez, a variação que acontece quando você fala de he, she ou it. Então, olha só, I like, eu gosto. He, she, it, likes. Ele, ela ou isso gosta. Então, mais uma vez, quando falamos de he, she, it, geralmente vamos colocar um S no final. Nem sempre vai ser um S, existem algumas regras, mas o som é sempre de um S. E, da mesma forma, quando vamos fazer a pergunta para he, she, it, o do passa para does. Veja que ele vai de do para does com ES no final. Isso é apenas uma regra que você vai aprender mais adiante. Mas o som é de S. Do, he, she, it, does. Muito bem. Então, next. We walk every day. Nós caminhamos todos os dias. Pergunta, do we walk every day? Nós caminhamos todos os dias? Se alguém respondesse isso, seria yes, you do. Sim, vocês caminham. Ou no, you don't. Não, vocês não caminham. Se nós mesmos respondêssemos, nós falaríamos yes, we do. Sim, nós caminhamos. Ou no, we don't. Não, nós não caminhamos. Next, you hate tomatoes. Vocês odeiam tomates. Mais uma vez, enfatizando, you é tanto para você
quanto para vocês. Pergunta: Do you hate tomatoes? Vocês odeiam tomates? Yes, we do. Sim, nós odiamos. Ou no, we don't. Não, nós não odiamos. They come here every day. Eles vêm aqui todos os dias. Pergunta: Do they come here every day? Eles vêm aqui todos os dias? Resposta positiva: Yes, they do. Resposta negativa: No, they don't. Não, eles não vêm. Então agora vamos ver mais alguns exemplos. I like apples. Eu gosto de maçãs. Perguntas: Do I like apples? You like computers. Você gosta de computadores. Pergunta: Do you like computers? Você gosta de computadores? We need money. Nós precisamos de dinheiro. Pergunta: Do we need money? Nós precisamos de dinheiro? They have kids. Eles têm crianças ou filhos. Pergunta: Do they have kids? Eles têm crianças ou filhos? E agora vamos ver mais exemplos com o does. Então, he likes to work. Ele gosta de trabalhar. Pergunta: Does he like to work? Ele gosta de trabalhar? She needs a car. Ela precisa de um carro. Pergunta: Does she need a car? Ela precisa de um carro? The dog eats anything. O cachorro come qualquer coisa. Pergunta: Does it eat anything? Ele come qualquer coisa? Então, the dog é it, porque não é um ser humano, é um cachorro. Então, quando nos referimos a um cachorro, um animal que não é um ser humano, nós falamos it. Ok, tem uma ressalva aqui que se você viajar para os Estados Unidos, você vai ver pessoas falando com cachorro, se referindo a eles como he ou she, assim como nós fazemos aqui no Brasil, porque é um animalzinho de estimação, então é praticamente um membro da família, então eles falam he ou she. Mas, teoricamente, para animais você vai falar it, e para coisas também. Ok, meus amigos, muito bem. Eu espero que essa aula tenha clareado a sua mente e resolvido algumas dúvidas que você tinha sobre o do versus does, essa estrutura tão fundamental para você conseguir ter mais fluência na hora de falar e conseguir se comunicar com mais qualidade. Eu estou muito feliz que você chegou até aqui mais uma vez. Eu quero que você deixe seus comentários, compartilhe essa página com este vídeo e continue se esforçando para a nossa jornada de aprender inglês nesse curso. Faltam apenas 2 vídeos para você terminar este pequeno curso que eu disponibilizei para você e você vai aprender muito mais. Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver os mistérios do ING, como utilizar o ING, e depois ainda veremos preposições, que são coisas que confundem as pessoas e que é um assunto que muitos dos meus alunos sempre têm dúvidas. Eu vou clarear esse assunto para você. Então, deixe seus comentários, não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe, and as usual, my friends, I really hope to see you in my next class. Thank you so much. Bye bye now.